Boa tarde, com a graça e a paz de Jesus. Prezados, nessa tarde eu vou dar uma explicação bem detalhada, unicamente sobre o dízimo. Prestem bem atenção, vocês que estão começando a aprender agora, frequentando alguma religião, seja qual for, vocês têm que procurar ter conhecimento no Evangelho, da palavra, irmão. Porque hoje tem muitos espertalhões, hoje não, sempre teve, mas hoje está demais. E eles pegam as passagens das Escrituras que amedrontam as pessoas, como está escrito em Malaquias capítulo 3, assombra as pessoas. Se não der a maldição, não pagar, não devolver o dízimo, que a maldição vai entrar dentro das casas das pessoas e vai adoecer todo mundo, vai gastar o dinheiro todo com as pessoas, com o doente, os bichos vão comer as lavouras, as pragas, e joga tudo quanto é praga em cima das pessoas, para amedrontar as pessoas, a fim de as pessoas com medo de ficar devendo, ter que devolver, e pagam na risca, coitado, riscando, passa até necessidade às vezes de ajudar um pobre, ajudar um filho, ajudar uma coisa, mas tem que sagradamente tirar aquela importância de 10% do que ganha, ou de que produziu na terra, ou de que criou um animal. Irmãos, isso é uma exploração que as pessoas fazem. Os dízimos não tem nada a ver com pagar dízimo. De Jesus para cá não existe mais dízimo, meus irmãos. O dízimo foi pago, foi estabelecido na lei de Moisés, junto com Arão, seu irmão, que foi o primeiro sacerdote da tribo de Levi. Eu vou dar uma explicação para vocês agora. Prestem bem atenção, pessoal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois dessa explicação minha, façam as perguntas. Se comunique com a gente, eu já pedi várias vezes. Se inscreva no meu canal para fazer alguma pergunta e aprender mais. Vamos começar aqui por capítulo 20 de Gênesis. O primeiro lugar que foi falado em dízimo na Bíblia foi em Gênesis capítulo 14, 20, versículo 20. Abraão criou um sobrinho dele chamado Ló. Morreu o pai e a mãe dele, ele ficou criança e Abraão pegou para criar. Ficando grande esse rapaz, trabalhando e criando, enricou. Ficou os dois ricos juntos. E os pastores, os vaqueiros que apacentavam os animais, começaram a discutir e brigar uns com os outros por causa da água, por causa das fontes. E Abraão disse a Ló: meu filho, vem cá. Não é bom que nossos empregados, nossos vaqueiros, fiquem brigando uns com os outros. Vamos se separar. E aí separou e Ló escolheu para o lado de Sodoma, que tinha muita água, e Abraão ficou para o lado de baixo, que não tinha muita água. Mas foi ali que estavam as bênçãos de Deus, né, irmão? Que não teve ganância, né? E houve uma guerra de 4 reis contra 5, e os 4 reis ganharam a guerra dos 5 e passaram pelas terras de Ló, levaram tudo. Não deixaram um cabrito, nada, levaram toda a riqueza de Ló, com sua mulher, suas filhas, levaram tudo, a família toda. Abraão chegou de noite que estava tosqueando as suas ovelhas, quando soube, ficou muito consternado e amolou 319 espadas, 318 para os empregados deles, servos deles, criados dele, que nunca tinha pego na espada. Amolou e disse: nós vamos buscar meu irmão, meu sobrinho, com tudo que ele tem. Partiram e localizaram e mataram os 4 reis com todo o seu exército, só com 319 espadas. Acabaram com 4 reis e o seu exército. E tomaram de volta tudo que Ló tinha, que eles tinham levado de Ló. E além do que tomaram de Ló, tomaram a riqueza deles também. Limparam a área, trouxeram tudo. Tinha lá riqueza, tomaram tudo. Na viagem de lá para as terras de Abraão, ele encontra um homem
que ninguém conhecia, não tinha pai nem mãe, nem genealogia, nem princípio de vida, e disse a Abraão: bendito és tu do Deus eterno. E Abraão deu o dízimo dos despojos que tinha tomado dos reis. Abraão não deu nada dele, ele deu dos despojos. É aqui, ó. Gênesis 14, 20. E disse o sacerdote a Abraão, o sacerdote. Então, apareceu esse sacerdote, esse homem dizendo que era sacerdote de Salém, sacerdote Melquisedeque. Chegou para ele e disse: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou aos teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de todos os despojos dos reis que ele matou, com seus 318 servos que nunca tinham pego na espada. Abraão tirou 10% de todo o rebanho que tomou dos reis e deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Quer dizer, era sacerdote de Salém, de Jerusalém. Era um homem que apareceu. Aí em Números, já depois de Moisés, depois da lei, depois de Moisés, no segundo livro de Moisés, capítulo 18, versículo 21, Número 18, 21, então foi estabelecido o dízimo por Moisés e Arão. Deus falou com eles que os filhos, que a tribo de Levi não tinha herança na terra da promessa. A terra foi dividida para as 11 tribos, e a de Levi não teve um palmo de terra como herança. Mas a herança deles foi o dízimo e as ofertas alçadas que Deus deu para os sacerdotes da tribo de Levi. Então disse aqui em Números: e disse também o Senhor a Arão: na sua terra possença nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, eu sou a tua herança. 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Essa aqui é a verdade. O dízimo era para a tribo de Levi, com toda a sua família, comerem à vontade e administrar a tenda da congregação, que é muito comprido o assunto que os levitas tratavam naquele santuário. Então, presta atenção, prezado. Quando chegou no capítulo 14 de Deuteronômio, já depois que o dízimo foi criado, aí aconteceu aqui, Deuteronômio capítulo 14, 28. Aí a palavra veio às 11 tribos de Israel, esse conselho. Ao fim de três anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas, e então virá o levita, pois nem herança nem parte teve contigo, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus abençoe a todas as obras das tuas mãos que fizestes. Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita e ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Versículo 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é sagrado de minha casa, e dei também ao levita e os estrangeiros
e aos estrangeiros, e aos órfãos, e às viúvas, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Esta é a verdade referente à contribuição dos dízimos. Não era em dinheiro, mas era em cereais e os animais para fazer o sacrifício. E os sacerdotes comiam tudo aquilo que sobrava dos animais do sacrifício, era deles para comer, distribuir para as tribos dele, para os pobres, necessitados. Porque a fartura era muito grande, era muita coisa. Os armazéns eram grandes, cheios até em cima. Então, quando faltasse comida para os pobres, era tirado, pregar, lavar. O dízimo não era só para o sacerdote levita, não. O dízimo era um negócio sério, irmão. Sério. Não era de restrito ali, caía lá e pronto, acabou, ninguém viu o azul, não. Como eles fazem, o dízimo cai lá e ninguém vê nada, irmão. Só constrói aquelas catedrais, quer dizer que sobra deles. Então presta atenção, prezado senhor. Então, quando chega em Malaquias, estou mostrando para vocês só o essencial, né? Chega em Malaquias 3, 7 a 11, aí diz assim, Deus pegou Malaquias e ordenou ele a reclamar o povo de Israel, as 11 tribos que estavam retendo a obrigação dos dízimos, os armazéns estavam vazios, que era para distribuir aos pobres, às viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os levitas. E estava faltando. Pegou Malaquias e reclamou. Como está aqui, está aqui. Que era obrigado. Eles roubavam mesmo. As 11 tribos não pagassem o dízimo, roubavam, irmão. Roubavam as coisas que era obrigação de Deus. Mas isso no Velho Testamento, não tem nada a ver com o Novo. Malaquias 3, 7 a 11. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? E direis, em que te roubamos? Deus falou, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Verso 8. Com maldição sois amaldiçoados. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Os dízimos não eram em dinheiro, mas eram em animais, cereais de todo tipo, bebida, vinho e bebida forte. Era para trazer todos os dízimos de tudo isso aí. As colheitas dos cereais, azeite, vinho e bebida. E animais para o sacrifício e alimentos para as famílias dos sacerdotes e levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, como acima de Deuteronômio 14, 28, 26, 12, confira para aprender. Em Mateus 23, 23, Jesus reclama aos fariseus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais o endro, a hortelã e o cominho, e tendes negligenciado o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, mas não omitir aquelas. Tá vendo? Não mandou pagar, mas se você fizesse isso, vocês estão na obrigação, porque até aqui vocês estão na lei. Mas vocês retêm o amor, a misericórdia e a fé. Aí você vai aqui, mais ou menos, em Lucas capítulo 18, 12. 2 homens subiram ao templo para fazer uma oração, um fariseu e um publicano. O fariseu orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens roubadores e injustos, e nem
e nem esse publicano, eu sou diferente dele, eu sou santificado. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano orava, coitado, nem para levantar os olhos para o céu, mas dizia, envergonhado de levantar os olhos para o céu, dizia: ó Deus, tenha piedade de mim, pobre pecador. Digo-vos que esse saiu justificado para sua casa, mas não o outro, porque quem a si mesmo se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Aí nós vimos aos Hebreus, capítulo 7. Eu vou ler todo na íntegra, Hebreus capítulo 7, para vocês prestar bem atenção. E depois eu vou falar sobre as ofertas que os apóstolos faziam no Novo Testamento. Presta atenção que eu vou ler o capítulo 7. Diz aqui: porque este Melquisedeques, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e os abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Falei lá no princípio, eu li para vocês lá. Abraão pagou o dízimo dos despojos. Despojo é aquela mercadoria que você dominou seu inimigo e tomou o que ele tinha. Além de levar o que ele que pegou seu, leva o dele também. Isso é despojo, irmão. Despojo. E os que dentre os filhos de Levi, versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, presta atenção, recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Olha, isto é, de seus irmãos. Não era do mundo, não era dos gentios, não era dos países, não. Israel é um país até hoje de uma dimensão menor do que o estado de Sergipe. Israel tem 21.600 quilômetros quadrados. Sergipe, o estado de Sergipe, tem 22.300 quilômetros quadrados. É maior do que o país de Israel. Era só em Israel que tinha obrigação de pagar o dízimo, a tribo de Levi cobrar o dízimo, recebia o dízimo das 11 tribos de Israel. Presta atenção. Isso aqui não foi esbangido para as nações, irmão, do mundo todo, não. Era só para o país de Israel, era os levitas, como eu já falei aqui. Ó. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, porque foi Abraão que primeiramente pagou ao sacerdote Melquisedeques. Presta atenção. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aquele homem não era parente de ninguém, não. Foi Deus que criou. Versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele que testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem pagou o dízimo, quem recebeu o dízimo, pagou o dízimo.
porque ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe veio ao encontro. Quer dizer, a tribo de Levi, os levitas no tempo de Abraão não tinham nascido ainda, vieram dos lombos de Abraão. Levi era o parentesco de Levi com Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque pai de Jacó e Jacó pai de Levi, com mais as 11 tribos, 12 tribos, né? Presta atenção. Porque ainda, aí diz assim, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeques e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Jesus não teve nada com Arão, irmão. Jesus veio da tribo de Judá e não da tribo do sacerdócio Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou tudo, irmão, acabou. Na vinda de Jesus não existe mais nada da lei, irmão, só o amor. Da lei só veio o amor ao próximo. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Jesus veio da tribo de Judá, que dessa tribo ninguém serviu ao altar. A única tribo que serviu ao altar foi a tribo de Levi. Presta atenção. Ninguém tem necessidade, tem direito de pagar mais nada, irmão. A salvação é gratuita. Jesus pagou nossas dívidas no madeiro, irmão. Diz assim, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdote. Nosso Senhor nasceu de Judá, e dessa tribo nunca Moisés falou de sacerdote. Foi só da tribo de Levi. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, Cristo Salvador do mundo, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeques, e nada com Arão. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Foi abrogado. Não existe mais. Por causa da sua fraqueza, que não vale nada. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual cheguemos a Deus, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeques. Viu, irmão? Tem que entender, pessoal. Não é só ler a Bíblia, não, tem que entender. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de viver. Acabou-se a tribo de Levi, morreu, desapareceu a tribo. Nem tribo existe mais. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Quer dizer, o sacerdócio de Jesus é perpétuo, não tem fim. Os 3 pilares da lei era qual? O templo, o sacerdócio levítico e os sacrifícios. Na vinda de Jesus, Jesus hoje é o templo, Jesus é o sacerdócio
E Jesus é o sacrifício. Fez lá no madeiro, lá na cruz, lá. Pagou nossas dívidas lá, nós não devemos nada para ninguém. A única coisa que nós devemos a alguém é o amor. Como está escrito lá em Romanos capítulo 13. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vós deveis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei com efeito. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se seu próximo está com fome e você tiver condição, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Porque fazendo isto, você está agradando a Deus e aumentando a condição de você subir para a glória do Criador. Esse é um dos mandamentos maravilhosos. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, porquanto pode também salvar perfeitamente os que a ele se chegam, a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Porque nós convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus é mais sublime do que os céus. Deixou tudo para trás. O sacerdócio levítico acabou. Não existe nem mais nas tribos de Israel, nem tribo existe mais. Tem aquele povo lá que tem uma descendência, mas não tem tribo. Que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, porque ele ofereceu uma vez só para sempre. Então está aqui, prezados. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Aí, o que rege o Novo Testamento, irmão, é o Espírito Santo, é a palavra, é o amor. É o amor. No Novo Testamento foi estabelecido as coletas voluntárias. Eu vou mostrar para vocês as principais coletas voluntárias que foi estabelecida pelos apóstolos. Presta atenção em Atos capítulo 11, 29 a 30. Atos dos Apóstolos 11, 29 a 30. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mãos de Barnabé e Saulo. Esses irmãos levaram as coletas que foram feitas. Viu, irmão? Romanos capítulo 15, 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Caia, que eram duas cidades, fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Olha aqui, irmão, como é que é. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, a juntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Glória a Deus nas alturas. Essa é a verdade. 2 Coríntios, capítulo 8. A coleta para os irmãos pobres da Judéia. Também, irmãos, vós fizemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, nessa parte de servir aos irmãos pobres da Judéia, que foi feito com diligência aos Gálatas, capítulo 10, recomendando nós somente que lembrássemos dos pobres, como também procurei fazer com diligência. Paulo escreveu para os irmãos da Galácia: lembre dos pobres,
faça coleta para ajudar os pobres que estão passando necessidade. Aqui não tem um lugar que fale em dízimo na doutrina dos apóstolos. Pode começar de Atos dos Apóstolos até o Apocalipse, que você não vai ver uma palavra dízimo. Só coleta e mais nada. Coleta voluntária. Em Mateus capítulo 12, 41 a 44, a oferta da viúva pobre, vocês sabem muito bem que Jesus estava de frente ao gazote, que era o lugar de botar o gasofilato, era o lugar de botar as ofertas lá no templo, na sinagoga, aliás. E entravam as pessoas, colocavam as suas coletas naquele gasofilato. Tem aquela brecha para botar o dinheiro lá dentro. E os ricos botavam aquelas moedas grandes de ouro e prata. Chega a bater lá embaixo do fundo, chega, bum. E a viúvinha trazia 3 moedinhas, só tinha do café da manhã, e ela largou tudo ali dentro. 2 moedinhas. Foi tão pequena que caiu 3 moedinhas de 10 centavos hoje, 3 moedinhas. Estão lá dentro. Jesus perguntou para os discípulos: para vocês, quem foi que deu mais coleta aqui desse povo enquanto nós estamos aqui observando? Vocês observaram direitinho? Observamos. Ah, senhor, entrou aí uns homens, botou umas moedas tão grandes que bateu lá dentro e bum! Jesus disse: não, Eusébio, quem mais deu a coleta foi aquela pobre viúva, só tinha 3 moedinhas. Aqueles estão jogando aqui dentro o que sobeja da riqueza, rico demais. Então, prezados, é isso aqui que eu queria explicar para vocês, detalhado como eu expliquei agora de tarde. Tem muita coisa para se mostrar, mas eu quis fazer esse vídeo só do dízimo. Tem muita coisa, mas não dá para a gente fazer, mas o principal, está tudo aqui, gravado, e vou passar para vocês. Se vocês quiserem aprender, porque tem pessoas, porque a cabeça já foi feita, irmão. A cabeça do povo já foi feita, e não tem quem desmanche. Você mostra a verdade para eles aqui, isso aqui para eles não vale não, mas quem vale é o que o pastor fala. Eu vou pagar, o reverendo fala. Não, se não pagar, eu não vou me salvar não, o demônio vai entrar, o devorador vai entrar em minha casa, vai adoecer meus filhos, a lavoura não vai dar nada, não, eu tenho que pagar. Se eu não pagar, eu vou estar devendo. E a palavra diz: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vós deveis uns aos outros. Em Romanos capítulo 13, aliás, em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus chama os apóstolos e ordena a eles a fazer uma missão, os 12. E vão ordenado a curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos se precisar. De graça recebeste, de graça dai. Mateus capítulo 10, 8. Anotem aí. Vou dizer de novo. Mateus capítulo 10, versículo 8. De graça recebeste, vírgula, de graça dai. É para dar de graça e não vender, meus irmãos. A palavra não pode vender. No meio da palavra tem tudo para o seu povo. Quando necessita um necessitado existe no meio da nossa comunidade, e todos fazemos parte uns dos outros, nós somos membros uns dos outros. Se um membro sofre, os outros estão sofrendo junto. Se um membro é glorificado por uma causa que recebeu, teve uma vitória, os outros membros vão alegrar-se com ele, e comer e beber com eles e se alegrar porque o membro teve uma vitória. Se um membro adoeceu, aconteceu algum problema de uma doença ou um fracasso financeiro, está passando necessidade, a igreja vai lá, faz uma coleta e leva lá para os irmãos para se alimentar, os pais e os filhos, irmãos. Se na casa tem um telhado vazando no inverno, então está vazando, está correndo risco, os irmãos preparam um grupo, fazem uma coleta, compra telha, compra madeira e faz o reparo da casa do servo de Deus. Isso é que é o mandamento de Jesus. Dar comer a quem tem fome e beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos. Isso é que é o mandamento que, quando ele falou para os apóstolos isso aí, os apóstolos perguntou:
Mestre, mas nós nunca te vimos com fome, te demos de comer, com sede de beber, nu e te vestisse, preso fomos visitar, doente fomos te ver. Quando foi que nós te vimos? Ele disse, quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Então você tem uma salvação mais garantida do que você pegar essa importância que você ia dar lá, que você nunca mais ia ver o azul, e fazer o que Jesus falou, uma sacolinha, e saia observando aí. Você conhece, cidade pequena, você conhece quase todo mundo. Nos bairros que você mora, tá observando. Você encontrar pessoas no barraquinho, uma casinha pobre, observe lá as criancinhas, como é que estão. Aí você vai naquela casa e entrega. Compra uns brinquedinhos também para as crianças, um chocolate, um doce, uma coisa, e vai levando, e vai agradando a um e a outro. Aí você vai estar para casa jubiloso de alegria, porque você ajudou a quem estava com fome, com sede, nu, e vestiste, e levou uma roupinha para quem estava nu, vestir. Irmão, isso aqui é o mandamento de Deus, é esse, irmão. Não é você pegar tudo e entregar em religião, não, irmão. Será possível que Deus não fale com nós? Para Deus falar com nós, precisa de religião, irmão. Se nós somos o templo e a morada do Espírito, o Espírito Santo mora dentro de nós, irmão. Se nós estiver aqui, 2, 3, 4 reunidos em casa, faz uma oração, lê uma passagem nas Escrituras, irmãos, e faz uma oração, e Deus fala com nós, irmão. Essa palavra, é uma coisa de grande importância, irmãos, que está se explicando hoje, é sobre o amor, irmão. Quando se fala guardar os mandamentos de Jesus, qual é o mandamento que entra na cabeça do povo? Que mandamento será? O maior mandamento que Jesus deixou foi amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso está lá em João capítulo 5, capítulo 6, 14, 15, 16. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se vocês amam a mim, está amando a meu Pai. Se ama meu Pai, está amando a mim. Então, aquele que obedece à palavra de Deus, é como diz a Escritura, no mesmo lugar, no mesmo capítulo 14 de João, versículo 23. Aquele que ama a meu Pai, que ama a mim, meu Pai o amará. Aquele que guarda os mandamentos, meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Viremos para ele e faremos nele morada. Se o Espírito Santo mora dentro de nós, irmão, não precisa nós ir numa religião para Deus falar com nós. Deus fala com nós aqui na hora, irmão. Nós reúne um grupo, nós reúne a semana toda, se precisar, toda noite. Hoje é minha casa, hoje é na casa do outro, nós faz festa, irmão, faz festa. Tem um salão que já tem umas 15, 20, 30 pessoas, ou tem mais menos, ou tem mais, e nós vamos juntando o povo e vamos fazendo obra, e aí não tem despesa nenhuma para pagar. Não temos CNPJ, não temos nada, somos anônimos, não temos prédio. Por que tem que fazer coleta, tem que cobrar essas coisas? Para manter uma catedral, manter uma administração, pagar o salário do pastor. Onde foi que você viu aqui na Bíblia Jesus ou os apóstolos ganhar salário? Você viu algum? O mandamento é para todo mundo trabalhar, meu amigo. Quem quiser comer seu pão, trabalhe. Ah, mas eu vou cuidar só da obra. Não tem esse mandamento para cuidar só da obra. Tem mandamento para você cuidar da sua família. Trabalhar, plantar a roça, criar um animal. Se você for um médico, um doutor, um engenheiro, você vai para trabalhar com a sua profissão, para ganhar seu pão de cada dia e ajudar os pobres ainda. Como o apóstolo Paulo disse lá em Atos capítulo 20, 29 em diante. Ele diz claramente: eu sei que depois da minha partida entraram lobos cruéis no meio de vós, antes que lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Mas eu tenho falado para vocês com lágrimas, 3 anos, eu passei aqui 3 anos aqui advertindo vocês para ter cuidado, advertindo, cuidado com os lobos devoradores. Vocês sabem que essas mãos me serviram para ganhar o meu pão, para mim e para os que andam comigo.
Essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, auxiliar os doentes e recordar as palavras de Jesus, que disse: muito mais bem-aventurada coisa é você dar do que receber. Então é esse mandamento que Jesus mandou, que o apóstolo Paulo pregou para nós pelo Espírito Santo. Essa parte que Deus preparou, eu quero encerrar essa parte em agradecimento ao nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Amém? Pronto, Deus abençoe a vocês.